Muito boa noite para você que está conosco aqui no Band Esportes. Muito além do esporte, o Magazine está no ar nesta quarta-feira. Hoje destaque para o atletismo há 30 dias, exatos 30 dias da abertura dos Jogos Olímpicos de Londres. A gente vai falar muito dessa modalidade que tem a essência olímpica, movimentos simples e que fazem parte aí do atletismo, que é a base, a origem para as outras modalidades. A base porque as outras modalidades usam correr, saltar, usar velocidade e chegar mais rápido do que os outros, chegar mais alto, chegar mais longe. A gente vai falar também de Eurocopa com mais na sequência dessa edição do Magazine, que vai ter, como eu disse, muito do atletismo, e aí a gente sempre conta com o conhecimento do nosso especialista, o Cleverson Yamada. E aí, Cleverson, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Patrick. Boa noite, Capri. Boa noite. Martinho. Mais uma vez é um prazer estar aqui no Magazine, né? Pertinho da Olimpíada, a gente tem Troféu Brasil, né? Hoje foi um dia agitadíssimo para o atletismo, né? Além da seletiva americana que já começou, a seletiva jamaicana que começa amanhã. O Band Esportes transmitiu ao vivo aí o Campeonato Europeu, algumas provas muito importantes, né? E, ao mesmo tempo, acontecendo no Ibirapuera o Troféu Brasil. Então, foi literalmente um dia corrido. Daqui a pouco você conta pra gente o que é que deu para tirar já, né? Me impressionei com o Justin Gatlin na seletiva dos Estados Unidos nos 100 metros, campeão olímpico, né? No 100 em 2004, teve uma punição por doping. Daqui a pouco a gente fala a respeito da excelente marca que ele teve na seletiva americana. O Magazine também recebe Martinho Nobre dos Santos, que é superintendente técnico da Confederação Brasileira de Atletismo. Boa noite, Martinho. Obrigado pela visita. Tudo bem? Boa noite a vocês. Tudo bem, tudo tranquilo. Saí correndo do estádio para cá. Eu sei do esforço e agradeço. Não, aliás, eu fico curioso para saber um pouco mais do seu trabalho, porque o atletismo, eu falei aqui no começo, né, movimento simples, mas para cada, lógico que se a gente for para a técnica a gente entra em complexidade, e para cada prova, no seu departamento aí, que é o técnico, muitos detalhes. Como é que você faz para administrar tudo isso? Você tem, por exemplo, o Troféu Brasil, são 44 provas, são 44 regulamentos diferentes. Seriam quase 44 esportes num só, porque se você olhar a regra de um salto em altura, não tem nada a ver com o salto em distância, muito menos com o salto triplo, que já com o arremesso do peso não encontra nada. Os 100 metros já não tem nada a ver com a prova de 10 mil que foi hoje, quer dizer, são muitos detalhezinhos e a gente termina, tudo aquilo acontece ao mesmo tempo. Mas nós estamos acostumados e corremos. É um pouco complicado até para o público externo começar a entender o atletismo. Prova de pista, cada uma larga de um jeito. De um jeito. Tem umas que você pode embolar. Na verdade você tem o que é fixo, é a linha de chegada. Uma pista tem 400 metros, você vai correr 100 é uma reta, vai correr 200 é meia volta, vai correr 800 é duas. Ou 10 mil já são 25. E aí você tem provas, normalmente até 400 metros, você corre em raia marcada, ou seja, cada um dentro da sua raia. O 800 só corre uma curva na raia, depois libera. Então, tudo isso muda e até para o pessoal da imprensa, o público que não tem a cultura do atletismo, demora um pouquinho para pegar isso. Em outras provas, você falou salto em altura, arremesso de peso, cada prova dessas tem especificações diferentes, de colchão, de barra, e a própria, de uma porção de coisas, o que o atleta pode fazer ou não pode fazer para a tentativa ser válida, muda de uma para outra. Então, é muita regra, muita coisa. São mais de 300 regras que a gente tem. Ninguém decora. Todo árbitro bom de atletismo anda com o livrinho no bolso. Nosso árbitro anda com o livrinho. Que tamanho de livrinho? Não, ele é bem grosso. Eu até tenho ali, depois posso mostrar. Vamos pegar mas depois. Ele é meio grande e ele já é num formato para caber no bolso do árbitro. Porque a ideia é que a pessoa tenha. Ele foi escalado para uma determinada prova, ele tem que ler para chegar lá e não dar um furo. Né? Bom, hein? Você tem um desse, Cleverson? Eu, sinceramente, não tenho, não carrego. Preciso de um do Martinho. O Martinho precisa de um desse. É por isso que às vezes demora um pouquinho para confirmar, para ter a confirmação do resultado. Muitas vezes porque dependendo da prova, primeiro você pode ter os problemas. Antigamente, quando era tudo à mão, a gente conseguia fazer tudo num tempo igual. Hoje, com a eletrônica, é tudo muito rápido. Mas dá um probleminha eletrônica ou de sistema. Aí, como ocorreu lá agora à tarde, de repente caiu toda a energia, entendeu? Ainda bem que foi antes de largar o 10 mil. Aí entra aquele desespero total, porque você não tem nada. Fica sem nada, corre atrás. Então, por exemplo, uma corrida, vou te dar um exemplo. Durante o percurso, o atleta fez alguma irregularidade. Quando ele chega, a gente anota o tempo, tem tudo.
Mas aí, se um árbitro lá levantou uma bandeirinha amarela discreta, eu tenho que esperar que o árbitro-chefe de pista vá lá falar com ele, veja o que foi e que ele diga que não houve nenhum problema e que eu posso soltar o resultado. Senão eu corro o risco de anunciar o resultado e em seguida ter que retificar, olha, o primeiro colocado foi desclassificado. Então isso demanda um tempo. As de campo não, as de campo já são mais fáceis, né? Mas isso tudo é muita gente envolvida. Você tem que perguntar para todo mundo se está tudo ok, deu tudo certo, pode soltar, pode. E como nós temos, nós tentamos a velocidade da informação hoje. O que é mais importante? O resultado sair o mais rápido possível. Vocês mesmos que são da imprensa estão lá. Mal o atleta cruzou a linha de chegada, já tem o resultado, quer dizer, não deu tempo nem de... Eu sei, nós somos... Isso assim. Então, e nós tentamos correr atrás disso. E termina que muitas vezes já me ocorreu muito nessa velocidade, nós damos um resultado e depois, quando a gente vai conferir, tinha um erro grave. Eu vou te dar um exemplo, num grande prêmio internacional em Belém, há uns 2 anos atrás, de repente anunciaram um resultado de 800, quando eu olhei assim no sistema, era para lá de recorde mundial. Eu não estava... Como aquilo foi... Na pressa o pessoal soltou e naquele momento eu estava tratando de outro assunto. Né? E ninguém reparou. Aí corre para o cara dizer, tira isso de tudo quanto é lugar. Aí tocou aquele desespero. Né? Não é fácil não. Não é fácil. Eu imagino o trabalhão. Aliás, tecnicamente, por que é que muitas vezes no computador que a gente tem na tela de uma transmissão, por exemplo, aparece um tempo e depois o tempo final não é exatamente aquele, dá um décimo Não, de isso é o diferença. seguinte, se você observar lá até no Troféu Brasil, tem 2 células fotoelétricas na chegada. Então, quando o primeiro colocado cruza, elas param. É aquele primeiro tempo que você vê no vídeo, que é o tempo que nós chamamos extraoficial. Como a regra diz que o que determina o momento da chegada do atleta é quando a primeira parte do tronco dele cruza a linha de chegada, precisa que o árbitro de photo finish olhe a foto daquele momento, ele tem um cursor e ele vai ter que eliminar o pescoço, vai ter que eliminar braço, perna, porque não vale pôr a linha certinho. Aí ele põe no ponto exato. E já na hora que ele cruza na pista, ele pode parar as fotocélulas com a mão, com o pé, com alguma coisa. Então sempre dá, às vezes, uma diferença de 1 centésimo, 2 centésimos, e às vezes uma diferença mais exagerada. Né? Às vezes é um incauto que me passa na frente da célula antes que os atletas cheguem. Já aconteceu aí dá uma, isso? Já. Se passar um pássaro, por exemplo... Um pássaro, já aconteceu até com cinegrafistas de televisões que estavam transmitindo ao vivo. Estou achando que a gente tem muita culpa nessa história. Até não eram vocês, não, mas ocorreu. Eles, no afã de fazer uma acontece. transmissão de uma prova, colocaram um carrinho de golfe, que era uma prova, acho que era um 1.500, porque a imagem realmente fica bonita. O cinegrafista no carrinho de golfe, eu dirigindo. Só que eles esqueceram e aceleraram para deixar o cinegrafista depois da chegada, só que vieram junto. Então, na verdade, o tempo que parou foi o do carrinho de golfe. Nossa. Não foi o do... Não, e aí eu fiz questão de imprimir a foto. Foi recorde mundial, né? Foi. Aí nós imprimimos a foto e eu dei de presente para eles a fotografia. Até hoje eles... É curioso. Eles chegam... Eu digo, está proibido o carrinho agora. Curioso, Patrick, que ele falou, né, sobre carregar o livrinho, e eu não carrego o livrinho de regras, realmente. Estou há 25 anos no atletismo, não tenho esse livrinho, mas a cada dia eu aprendo que tem uma regra nova. Por exemplo, na seletiva americana ocorreu um problema que foi... Eu não assisti, que eu estava lá no Então, vamos lá, você vai poder dar a solução para o problema. Um empate na terceira colocação e só 3 atletas são convocados para a prova de 100 metros. E o empate foi nos milésimos de segundo. Inclusive no Photoshop. Foi anunciado um atleta em terceiro, um atleta em quarto. Depois voltaram atrás com a decisão. O problema é que a quarta colocada era uma super estrela, Ellison Félix. Isso. Normalmente, o que você faz quando empata em tempo? Porque você pode ter um empate em tempo, você corre muito em cronometragem manual, que é 10º. Você tem o primeiro, segundo e terceiro nos 100 metros com o mesmo tempo. Mas há uma diferença nítida nele. Agora, empatou no centésimo já é uma coisa complicada. Aí o que a regra determina é o seguinte, eu posso ler em milésimo. O nosso equipamento lê milésimo de segundo. Mas a regra determina que tempo oficial é em centésimo. Aí, nesse caso, ela permite a leitura do milésimo. No caso, o milésimo empatou também. Empatou no milésimo, você tem que chamar os dois... Joga a moedinha para cima. Cara ou coroa. Então aí foi o seguinte, a decisão... Porque a regra antigamente dizia que você faria uma nova prova entre os empatados. Mas como na prática ninguém jamais mandou 2 atletas correrem sozinhos a prova, então passou para o sorteio. Eu já fiz isso aqui em Troféu Brasil, não na classificação final, por exemplo. Mas o sorteio ou a prova extra? O sorteio. Por conta do que é o seguinte, estava classificando os atletas para a final, vocês vão ver lá, entram os 3 primeiros e os 2 melhores tempos. No segundo melhor tempo, empataram 2. Ou seja, o 8º e o 9º colocado. Aí eu cheguei, leu o milésimo dos 2, tá igual. Aí eu chamei os representantes dos 2 clubes, expliquei, ficou os 2 treinadores me olhando, digo, alguém tem uma moeda?
E está na regra isso aí, está na regra da É IAAF. sorteio. Ela não disse que é cara ou coroa, ela disse que é um sorteio, né? É. Mas eu peguei a moedinha, você quer cara, você quer coroa, joguei para cima, pum. O teu atleta está na final e o teu está fora. E aí? Porque eu cheguei, vocês querem que eles corram Teve de novo? chiadeira, Não, não? pelo amor de Deus. Não, porque é assim Mas a regra. Porque talvez- para eles é pior correr novamente, porque às vezes o atleta tem outra prova, então ele vai ter um tiro a mais, ele já vai chegar na final mesmo, que ele classifica em desvantagem. Porque ele teve que fazer uma final antes para poder ir para a final. Então o treinador prefere até que ele não corra. Mas É, nesse caso que vale uma vaga Uma vaga- na Olimpíada, até do jeito que os americanos tratam, eu confesso que eu estou esperando ainda Então, pela prova Imagina que extra. vai acontecer Porque alguma coisa. ainda mais né? com a Allyson Felix, vira um evento à parte. né? Nesse caso, por exemplo, se fosse para definir o último representante do Brasil, eu correria a prova de novo. Eu acho que era melhor. Digo, olha, vai todo mundo descansar, amanhã, tal hora, vocês correm os dois. E aí. isso é dois determinação do árbitro, da equipe de Não, arbitragem? aí já é, porque veja só, ele vai dar o resultado, ele sorteou, Se ele eles dá o resolverem resultado. empatar de novo, E aí nesse foi, a 1 a 1, decisão ficou da Aí seguinte a forma. decisão é da Federação Americana. A decisão ficou quando a Federação Americana decidiu pelo seguinte: convida as duas para um tira-teima, né? Se as duas não aceitarem, vai para a moeda. Vai para moeda. Porque Mas aí se ela uma diz, delas olha, eu dei a aceitar, as duas têm que correr. Tem que correr. As duas têm que correr. Mas Se aí eu acho uma que tem aceitar- Se uma aceitar, as duas têm que correr. Mas aí eu acho que tem que ser pela regra da IAAF. A regra é sorteio. Então, quer dizer, Porque é uma competição. você pode até A estar seletiva errado, é mas uma a competição. A prova regra acabou, determina eles empataram. isso. A regra está lá, empatou no milésimo, mas- sorteio. Mas na verdade né? é o seguinte, como é uma prova que foi final, não teria nem o sorteio. Você teria um primeiro, um segundo, dois terceiros e um quinto. Não teria quarto Se fosse na lugar. Olimpíada, por exemplo, era bronze para as duas. Bronze para Bronze duas pras medalhas. duas, é. Porque você não tem por que desempatar terceiro. Você Exatamente. só desempata primeiro lugar nesse caso. Sim. Quando é resultado de prova. Agora, ali o problema é que a prova vale uma outra coisa, que é uma vaga na Olimpíada. Então, aí a Federação Americana que Ela vai ter que que decide. decidir em cima. Porque aí ela determina, não, os atletas vão correr de novo, é um critério deles. Nós usamos, por exemplo, nos 200 metros que nós temos possibilidade de ter... Hoje temos 4 atletas na prova. Eu só posso inscrever 3. Então, vai ser o principal, que é o resultado do Troféu Brasil, os 3 que chegarem na frente. Então, tem um que não veio correr. Eu acho que até, é óbvio que eu estou discutindo a regra. Eu concordo com. Eu entendo o que o Capriotti está falando. Mas se não quiser correr de novo, talvez os nós resultados temos- da eu última vou- temporada, por exemplo, Aí podem tem dar que ver. Nós usamos critério muito técnico, o pelo ranking menos, né? brasileiro até agora, porque você... Eu vou dar um exemplo. O Bruno Barros, que é um dos atletas que já está pré-convocado no 200, hoje eu encontrei e digo, olha, você é o único que vai ter que ser inscrito com uma marca de 2011, daqueles que estavam entre os 10 primeiros do mundo. Porque todos os outros fizeram marca melhor esse ano. Ele não fez. Aí eu até brinquei com ele, você vai me fazer dar muita explicação se você não andar. Ele, não, pode deixar que você não vai dar explicação nenhuma. Quando acabar domingo, tá tudo certo. Eu brinquei com ele, porque, pô, Você fala para ele, ó, só capricha lá, hein? e no salto em altura, por exemplo, esse exemplo do empate é muito comum no salto em altura ou salto com vara. Por exemplo, a Fabiana Muri, se empatar duas em primeiro, existem 2 critérios de desempate na regra. Você aplicou os 2, se for do segundo lugar em diante, fica empatado. Pode ter 3 segundos, 4, não importa. pro primeiro. Mas para o primeiro tem um critério de desempate. Eles têm que saltar de novo. Então o que o árbitro vai fazer? Bom, as duas erraram em 4,90. Ele vai pôr a barra em 4,90 e dá um salto para cada um. Se as duas errarem de novo, Se as duas errarem, ele baixa 5 4. centímetros. Ele baixa para 4,85. Se elas passam, ele sobe 5. E assim fica até que uma até uma errar. O que ocorria na prática, então, até a mudança de regra, que é essa regra a partir desse ano? Os atletas, senão, não queremos saltar. Aí o que você ia fazer? Chegar lá, pegar um revólver, não, vocês vão saltar e eu acabo com vocês. Não dá para fazer uma coisa maluca dessa. Então terminava empatado. Agora a regra diz que eles são obrigados a saltar. Quem se recusar... Quem se recusar perde. Perde. Vai, Aí fica se em um segundo. atleta disser, não, eu salto, e outro não saltar, esse que saltou, mesmo que erre, Ganhou, ele é o primeiro. fica em ele ganha a primeiro. prova. Essa é uma mudança de 2013 já, uma coisa nova. Porque eles estão tentando forçar que os atletas façam o desempate, porque os atletas nunca faziam. Como na regra ninguém obrigava eles a fazerem esse salto extra, não podia dizer, não, você infringiu a regra, não infringiu. Aí qual era a solução? Dá 2 medalhas de ouro e resolveu-se o problema. Acabou, né? Acabou. Inclusive tem um caso histórico dos japoneses que empataram numa Olimpíada, Tem que gente eles que empatou. dividiram a medalha de ouro e prata. Isso foi depois, né? Depois, mas na hora... Eles racharam a medalha e cada um deu uma prata e Fizeram um ouro uma- para cada um. Mas isso é só japonês que faria, né? Muito elevado, né? Um Muito espírito elevado, esportivo muito elevado. muito elevado. Martinho, uma das grandes polêmicas, inclusive envolvendo um brasileiro, né?
do atletismo para a arbitragem era a marca de salto, né? O salto em extensão, o triplo, né? Tem a história clássica do João do Pulo, felizmente, lá em 1980 em Moscou. Essa acabou, né? Com a massa lá que marca... O que aconteceu com o João não foi nem o problema da massinha de marcar, porque você tem uma massa com a 45 graus, exatamente onde tem a tábua de impulsão quando ela termina, porque se ele tocar com qualquer parte do corpo além daquela linha, o salto não vale na hora da impulsão. Então isso marca a sapatilha. Na verdade, eles anularam os saltos do João, porque no salto triplo você salta com o pé direito, o segundo salto com o direito, o terceiro com o esquerdo. Dá um passo no ar, né? Tem um salto alternado. O que acontece? Se eu estou saltando o primeiro com o direito, o segundo com o direito, a minha perna esquerda pode tocar o solo, que a gente chama de perna passiva, quer dizer, ela não tem ação na tentativa. Quando ele saltou em 1980, a regra dizia que se a perna passiva tocasse o solo enquanto você saltava com a outra, o salto era nulo. E eles anularam a tentativa do João do Pulo, alegando que ele teria tocado a perna morta. E aí tem uma filmagem da BBC que você vê claramente, em nenhum dos saltos o pé dele passa menos de 20 centímetros do chão. Só que naquela época não se tinha esse recurso de ter o VT logo em seguida e tal. Isso hoje é permitido. Pegar o vídeo. Não. Tocar a perna. A regra foi alterada, porque na verdade, se ele tocar, isso prejudica ele. Significa que ele está saltando mal. Se ele tocar essa perna no chão, vai desequilibrá-lo, vai atrapalhar todo o salto. Normalmente o salto não será bom. Então não tem sentido se punir o cara porque ele está fazendo uma coisa contra ele, entendeu? Só que isso, a regra foi alterada depois. Na época, a regra dizia isso. E essas imagens também só vieram muito tempo depois da Olimpíada. Não se tive na hora isso. Eu acredito, eu não sei porque naquela época era bem novinho. Então eu não vi nada, vi pela televisão, mas a história que chegou a nós é que isso só foi descoberto bem depois, numa gravação da BBC, se não me engano, que viram. Já teve até uma projeção em computador do salto, que seria uma beleza para a história do salto triplo. Mas essa história de queimar e tal, resolvida, Isso está resolvida e a gente tem uma diferença para os outros esportes que é a televisão. O atletismo altera um resultado pela imagem da TV. Então, se você observar nas grandes competições, alguém bota uma câmerazinha exatamente ao lado daquela tábua, né? Então, inclusive o atleta, a atração das provas. Aí o atleta salto, impulsiona e o árbitro levanta uma bandeira vermelha, começa uma discussão monstruosa, né? Porque aí na imagem a pessoa vê que... Mas aí vem e não tocou e tal. Então, hoje a regra até prevê que o árbitro pode determinar que se meça uma tentativa que foi anulada. Dá para fazer isso. Dá para fazer isso. Ele mede, aquilo não é anotado na súmula, é anotado separado. Na súmula consta como uma tentativa anulada. Mas o resultado fica preservado, porque se ele entrar com recurso ou se constatar mais à frente que o resultado era válido, você tem a marca guardada. Quem pede é o árbitro, não o atleta. Não é o atleta. É o árbitro geral de campo que está ali, que se ele decidir que há uma dúvida razoável, ele pode determinar isso, né? E você Já aconteceu isso, Martinho? Já. Não, nossas competições não, mas no exterior já. Por exemplo, eu dou um exemplo para você em Daegu, lá, quando houve aquela trombada do português com o nosso 4x100 masculino, na semifinal. Aí eu fui lá fazer a reclamação, mas eu sabia que não teria jeito, porque nós não passamos o bastão dentro do setor. Se tivesse passado dentro do setor, a gente teria sido classificado para a final por conta de ter sido obstruído por Portugal. Mas como a gente passou fora, não teve. Então você vai, eles têm uma sala hoje em transmissão de Olimpíada e Mundial, o número de câmeras é uma coisa absurda. Então há o que se chama uma sala de vídeo em que ficam 3 árbitros. Você tem um caso desse que um atleta toca no outro ou invadiu a raia, pisou sobre a linha, não podia. O árbitro geral que está lá, ele chama pelo rádio, olha para mim aí, na primeira série, a saída da curva ali, quando entra na reta de chegada, se o camarada da raia 5 realmente pisou na linha ou empurrou o outro de propósito, foi. Aí eu fui lá olhar e como eu conheço o pessoal da Internacional, eles deixaram eu ter acesso a essa sala. Aí não teve nem graça para eu reclamar. O cara tinha umas 8 câmeras naquela curva e mostrou tudo quanto é ângulo, parava quadro a quadro. Como se... Então, se esses árbitros constatarem isso, eles avisam e o árbitro lá fora altera o resultado. Teve o caso de uma atleta espanhola em Berlim, né? O que foi, 1.500 ou 5.000? Foi 1.500. 1.500, foi. Aquela lá foi terrível. Derrubou e aí que depois desclassificaram. Isso é meio complicado. Você correu 1.500, né? Ou não? Já corri no Decathlon, né? Já corri no Decathlon. Muito tempo, não é meio pequeno para Decathlon, mas o que acontece? É complicado na hora para um árbitro a olho nu, especialmente se está aquele bolo de atleta correndo, você vê se alguém empurrou, a não ser que a mão vá muito claramente, mas naquele bolo ali tem muito cotovelo, ao invés de correr assim, corre para o lado, entendeu? Eu já vi atleta vir reclamar para mim quando acabou a prova, o cara me chutou, mas como me chutou? Olha aqui, o cara estava com a batata da perna rasgada pelos pregos da sapatilha do outro, entendeu?
E é ruim porque é uma competição que você não tem vídeo, né? Então aí, e se o árbitro que estiver ali no lado da pista para olhar isso se distrair, e normalmente você tem um problema, né? O árbitro nenhum quer assumir confusão. Então ele tenta dizer que não aconteceu nada. Você Levantar uma lebre dessas dá trabalho, né? O cara olha para o outro lado, eu não vou falar nada, e fica impassível lá. Depois alguém reclama para a gente, ele começa, até que você vai apertando e o camarada acaba... Não, realmente houve um probleminha, mas eu achei que não foi proposital. Aí o cara... Desculpa. Vai lá, Kleber. Algumas situações que são observadas, né? Há pouco tempo atrás, o próprio americano Dwight Phillips, num salto em distância, ele invadiu o espaço aéreo da massa e não tocou a massa. Essa é a grande discussão, porque a sapatilha ela é curva para cima. Então a ponta dela fica além da massa, mas não faz a marca na massa. E aí? Entendeu? E ali diz que é tocar o solo. Aí é uma discussão se tocou o solo ou não, porque não tem marca, não tocou. E o que eles definiram nisso? Não, esse salto foi válido. Foi válido? Foi válido. Você não, porque o que acontece? Você tem não uma tinha massa, marca na massa. Não tem marca. Como é que ele tocou? Como é que você prova Mas que ele a imagem mostrou que invadiu. invadiu. Porque aí a sapatilha é assim, a curva para cima, né? A ponta do tênis da gente. Ô Martinho, a gente tem... a tecnologia está muito bem infiltrada no atletismo, né? A gente está brigando aí com o futebol, né? Toda vez para o futebol se abrir para isso. A gente pode esperar mais alguma inovação em termos de tecnologia no atletismo? Tá pintando alguma coisa aí para... Não, a gente acha que chegou no limite, porque hoje você faz a medição de um salto, a medição de um lançamento eletronicamente. Nós estamos fazendo no Troféu Brasil. A cronometragem já há muito tempo é eletrônica. A saída falsa, quer dizer, quando o atleta sair antes do tiro, que era uma fonte de discussão, hoje existe um equipamento automático que nós temos. Então, não adianta, o equipamento DEDA, se você sair do bloco, porque o que ele faz? Ele, na verdade, ele tem um sensor, no momento que o árbitro comanda a saída, quer dizer, está armado para disparar o tiro, ele pega se o atleta se movimenta antes do tiro. Se ele se movimentar, ou seja, o tempo de reação dele for muito pequeno, vocês vão observar que o árbitro de partida usa um fone de ouvido, aquilo não é um fone de som, é porque ele escuta um bip eletrônico do aparelho de saída falsa que diz alguém saiu antes. Ele é obrigado a dar um segundo tiro e anular a saída, mesmo que ele, como árbitro, entenda que ninguém saiu antes. Ele olhou para ele e não aconteceu nada, mas o aparelho não é perceptível, né? Quem manda é o aparelho, não é o árbitro. Por isso que o atleta nem reclama mais, né? Não tem nenhum tipo de reclamação mais, porque é impossível. Não tem, porque aí você imprime, sai uma impressora, ele dá o tempo de reação de cada raia. Quando é menos de 0,100, se não me engano. 0,100. 0,100, aí é porque significa que é impossível. Não há uma reação do ser humano menor que isso, em que ele escute o tiro, o cérebro interprete para comandar a musculatura para sair. Então é porque ele saiu antes. Hoje, por exemplo, na primeira série, o professor Nakaya, que é o treinador do 4x100 nosso, ele veio correndo comigo, mas o camarada da raia tal, não lembro qual era, queimou. Eu vou olhar o tempo de reação, eu te digo, mas eu acho que não. Só que aí foi, ele saiu em 112. Foi meu atleta. Foi meu atleta. Quem é? Saiu muito. Fabiano. Ele saiu muito em cima, Perfeito. mas ele saiu em cima, mas saiu dentro legalmente. Só que como foi muito em cima, os outros treinadores já vieram tudo lá. Porque é incrível a diferença. Os atletas saem em média 125 a 140. A maioria dos bons atletas em partida. Se o atleta sai antes disso, praticamente ele adivinhou. E se ele saiu em 99, ele queimou o tiro. 99 ele queima, Ele 101 ele não queima. 0,99. 112 adivinhou, né? 112 praticamente adivinhou, saiu muito bem. Não, pois foi. Aí o pessoal veio aí. Calma aí que eu vou ver o aparelho. O atleta é tão treinado que ele já sabe mais ou menos quanto tempo leva a partir do momento que... Eles têm, eu adivinhar, porque às vezes você tem o seguinte, a gente tem árbitros que têm um árbitro, o que a regra determina? O tiro é dado quando todos estiverem imóveis, suas posições de partida. Perfeito. Mas tem árbitro que não quer compromisso, então ele faz assim, ele dá pronto e conta 1, 2, 3, 4 e dá o tiro. Aí você tem um que não estava imóvel, ainda estava subindo, porque isso é o árbitro que não quer se comprometer. E os árbitros tendem a ter sempre um tempo padrão. E o que acontece? Os atletas competem, é sempre o mesmo árbitro, o que eles fazem? Eles terminam, esse aí é mais ou menos isso. Então eles ficam tentando adivinhar para sair junto com o tiro, porque aí não anula. E ele tem uma vantagem. Em relação a esse empate de chegada, né, como a gente estava falando no caso das duas americanas, cara ou coroa ou uma segunda prova,
entre as duas competidoras. Não existiu ainda a vontade disso virar uma regra como ser escolhido só de uma maneira para é porque o que acontece, cada país escolhe a forma de fazer a sua seleção, porque na verdade a Federação Internacional tem uma marca mínima. Não existe a ideia disso virar... Não, porque é muito difícil de um país para o outro. O americano, assim como o jamaicano, ele não está nem preocupado nos 100 metros. Ele marca, olha, no dia 27 de junho, todo mundo aqui para correr 100. Os 3 que chegarem na frente vão. Eles sabem que vão mandar gente boa. Porque né? ele tem uns 20 bons. Nós já não temos isso, nós levamos todo mundo lá. Né? Se tiver 3, a gente fica satisfeitíssimo. Mas não é o caso nem deles nem da Jamaica. Então, se ele tiver... Aí ele teve um azar que na terceira vaga ele teve um empate. Então, ele tem que prever no critério que ele vai convocar a seleção americana como ele vai escolher esse terceiro. Nós temos uma previsão que mistura um pouco de ranking. Você também olha o retrospecto do atleta no ano, porque às vezes é um atleta que faz um resultado esporádico, ele não é constante, será que ele vai realmente depois repetir? E o americano, eles nunca tiveram esse tipo de problema, como eles tinham muita gente, eles nunca se prepararam para criar esses critérios complementares. Nós aqui já tentamos prever todas as coisas por força, né? Então, é difícil haver uma regra nisso. Quer dizer, o COI diz, olha, é 3 por país. O índice é aquele. Como você vai escrever os 3 já não é um... Eles podem até escrever os 4. Eu posso escrever 4 porque um seria a reserva, só que quando for começar os jogos eu tenho que dizer quais são os 3 que correm. Mas eu não sei, no lugar deles, eu faria uma nova prova para os dois. As duas lá, se querem correr, corram. Se não quiserem, aí vê como é que vai escolher. Né? É basicamente uma seleção. É uma seleção. Uma convocação. Uma convocação. Mas aí, como definir isso, né? Você pode fazer uma prova e pode usar ranking. Isso é terrível. Você pode usar ranking, estabelecer uma marca. Mas a opinião dos dois atletas que estão na disputa dessa vaga conta até que ponto ou não conta o que eles querem Normalmente, fazer? a única que não conta é do atleta. Porque cada um vai ter uma opinião diferente. Tem o que eu e ela não. Então, e ali tem um problema mais grave. As duas atletas treinam com o mesmo treinador. Treinam juntas, treinam juntas. Tá tudo empatado. Isso eu queria uma... Era o caso, até vocês observam, a Fabiana Müller sempre treinava junto com a Zimbaeva. Isso. Aí chegou com o mesmo treinador. Quando chegou um determinado momento que a Fabiana começou a ter um desenvolvimento maior, ou seja, começou a chegar próximo, começou a ver o problema no treinamento já. Então houve um determinado momento que a Zimbaeva não queria que o Petrov treinasse mais a Fabiana. Pouco antes dela deixar ela de treinar. Isso chegou a ver. Porque, claro, você está treinando a minha adversária, né? Mais ou menos nessa linha. Então isso acontece. Um treinador que tem várias atletas boas ou vários atletas bons numa mesma prova, ele sabe que vai chegar uma hora que ele pode ter esse... E aí está na equipe dele, quem é que vai pôr para correr? Quer dizer, o problema vem para ele lá no clube dele, quem é que entra no Troféu Brasil? Ou eu ou ela, para ele pode chegar a esse tipo de... Ainda assim, Martinho, os critérios é uma coisa realmente muito complicada de se determinar. Porque mesmo com o ranking, como a CBAT determina, alguns atletas fazem o resultado em março e depois não conseguem mais repetir. Exatamente. E aí chega no Campeonato Mundial e não repete. É uma coisa muito complicada porque é uma coisa subjetiva num esporte que é objetivo. Porque atletismo é tempo e marca, não tem jeito. Ou você salta ou você corre, ninguém engana. Mas, em compensação, tem tantas nuances para fazer, a gente tem aquele problema. Nenhum atleta consegue manter o melhor do seu nível técnico o ano inteiro. Então, a gente tem que ter em conta isso quando seleciona. Por que nós fizemos esse ano, pela primeira vez, os pré-convocados para os Jogos Olímpicos, aqueles que estavam entre os 10 primeiros do mundo? Para que eles não tivessem a preocupação de treinar para fazer o índice, ou seja, eles puderam fazer a temporada toda visando Londres. Então, a Fabiana, que até não começou muito bem, todo mundo... Não, porque o problema é que o treinamento dela todo é para fazer o melhor resultado, o auge da forma no dia dos Jogos Olímpicos. Então, a gente deu essa tranquilidade para os que estavam entre os 10 melhores do mundo. E uma exceção até, que a gente criou um critério um pouco depois, que até nos criticaram muitos, que nós convocamos o Marilson porque ele estava entre os 30 primeiros do mundo na maratona. Mas as pessoas esquecem que o Marilson é o primeiro atleta não africano